Olá! Hoje nós vamos mergulhar em um dos debates mais produtivos e, eu diria, fascinantes da teologia bíblica dos últimos tempos. De um lado do ringue, a gente tem Brevard Schultz, do outro, John Goldingay. São dois verdadeiros gigantes que nos oferecem lentes completamente diferentes para ler uma das obras mais complexas e, sem dúvida, influentes de toda a Bíblia, o livro de Isaías. Vamos juntos entender como as abordagens deles não apenas interpretam, mas de fato transformam a nossa maneira de compreender essa profecia monumental. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com a introdução geral ao debate. Depois, mergulhe de cabeça nos fundamentos de cada autor, ou seja, no método deles. A partir daí, a gente analisa como eles lidam com temas cruciais como a unidade do livro, a cristologia, a figura do Messias e a justiça social. E, por fim, a gente amarra tudo numa síntese, buscando integrar essas duas perspectivas que são, vocês vão ver, riquíssimas. Então, vamos lá. Por que esse debate entre Schultz e Goldingay é tão importante? Porque, no fundo, eles personificam duas perguntas que a gente sempre faz ou deveria fazer a qualquer texto antigo. A primeira pergunta é: a gente deve focar em como o texto foi sendo formado ao longo da história? Ou a gente deve focar em como esse texto, na sua forma final, funciona para a comunidade de fé hoje? A questão central que nos move é essa. Você está diante de um livro com 66 capítulos que atravessa séculos de história, com uma linguagem poética densa. Qual é a porta de entrada mais fiel para a gente acessar o seu significado? A verdade é que não existe uma resposta única. E é exatamente nessa encruzilhada que a genialidade de Schultz e Goldingay aparece, nos oferecendo caminhos bem distintos, cada um com sua própria lógica e, claro, com implicações teológicas enormes. De um lado, a gente tem o Brevard Schultz, que a gente poderia chamar de o arquiteto do cânon. Ele nos ensina a olhar para o edifício pronto, a admirar a estrutura final, a forma como o livro de Isaías foi recebido e preservado pela fé judaica e cristã. Do outro lado, John Goldingay, que eu gosto de chamar de um historiador com alma de pastor. Ele nos convida a pegar a pá e a escavar as fundações, a entender como cada tijolo, cada parte desse edifício foi construído em resposta a crises bem concretas da história de Israel. Ok, vamos mergulhar nos fundamentos. Para a gente entender o debate sobre Isaías, a gente precisa primeiro conhecer as ferramentas que cada um deles usa. Em teologia, a gente chama isso de hermenêutica, que é basicamente a arte e a ciência de interpretar textos. E como vocês vão ver, as abordagens deles aqui são de fato radicalmente diferentes. Para o Schultz, o ponto de partida é o livro de Isaías do jeito que a gente tem ele hoje, na nossa Bíblia. Ele não é ingênuo, ele sabe que o livro teve uma longa história de composição. Mas para ele, o objeto principal da interpretação teológica é essa forma final, a forma canônica. A pergunta dele não é uma pergunta especulativa sobre o que o autor original quis dizer, mas sim uma pergunta funcional, que testemunha essa forma final do livro presta para Israel e para a igreja ao longo dos séculos. E essa ideia resume perfeitamente o ponto central dele. Para Schultz, a autoridade teológica não está escondida em supostas fontes originais que a gente talvez nunca consiga recuperar, ou nos eventos históricos exatos por trás do texto. Não, a autoridade reside no texto final, naquele texto que foi moldado, estabilizado e que a comunidade de fé, num longo processo de discernimento, reconheceu como sendo a palavra de Deus normativa para sua vida. Já o Goldingay, por outro lado, nos convida para uma verdadeira viagem no tempo. Ele quer que a gente entenda a profecia a partir do chão da história. Para ele, a palavra de Deus não surge num vácuo, num espaço abstrato. Ela é uma resposta divina a crises muito reais. A ameaça brutal do Império Assírio no século 8 a.C., o trauma profundo do exílio na Babilônia no século 6, os desafios gigantescos do retorno a Jerusalém. Entender esses contextos não é só um exercício de historiador, é a chave para a gente destravar a própria teologia do livro. Aqui a diferença de foco fica cristalina. O Schultz olha para o destino do texto, como ele funciona como um todo para a comunidade de fé. Ele está interessado na teologia da forma final, unificada. Já o Goldingay olha para a gênese do texto, como essa profecia nasceu e se desenvolveu em diferentes momentos da história de Israel. Ele foca na teologia que emerge do processo, do discurso dinâmico. Então, antes da gente seguir, vamos só fixar essa base. O Schultz nos entrega a chave da porta da frente do edifício, mostrando pra gente a sua arquitetura final e a sua função para quem mora nele. Já o Goldingay nos leva para uma escavação cuidadosa nas fundações, revelando como cada parte foi construída e por que são duas abordagens distintas, mas que olham para o mesmo e único livro. Vamos avançar agora para um ponto central de tensão. Isaías é um livro só? Ou é uma espécie de biblioteca, uma coleção de livros? E olha, a resposta para essa pergunta não é mera curiosidade de acadêmico.
Ela condiciona radicalmente toda a nossa leitura e principalmente a mensagem que a gente extrai do texto. Essa é a questão de $1 milhão que divide os nossos autores. A gente está diante de uma sinfonia que foi composta e regida por um único maestro, com um desenvolvimento temático coeso do início ao fim? Ou será que a gente está diante de uma antologia, uma coletânea de grandes obras proféticas de diferentes épocas que foram reunidas sobre o mesmo guarda-chuva por terem temas em comum? O Golding Gay abraça sem medo a visão que foi consolidada pela crítica histórica moderna. Essa visão identifica pelo menos 3 grandes seções no livro, cada uma delas respondendo a uma crise histórica específica ao longo de séculos. Para ele, Isaías funciona como uma espécie de teologia coral. Não existe uma única voz, mas múltiplas vozes proféticas que, juntas, cantam em perfeita harmonia sobre grandes temas como a soberania de Deus, a justiça e a esperança de redenção. O Childs, por outro lado, olha para essa mesmíssima diversidade de vozes e chega a uma conclusão bem diferente. Ele argumenta que mesmo que os materiais venham de épocas distintas, a edição final do livro costurou tudo com um propósito teológico muito claro e intencional. Para ele, essa unidade não é um acidente da história, mas uma construção providencial, guiada pelo próprio Deus para criar um testemunho unificado e coerente. Percebam a natureza bem diferente dessa unidade para cada um deles. Para o Childs, ela foi construída, é um projeto teológico intencional, o que a gente chama de unidade canônica redacional. Já para o Golding Gay, a unidade emerge de uma forma mais orgânica. É uma ressonância de temas que conecta as diferentes vozes através dos séculos, o que podemos chamar de unidade temática dialógica. O ponto crucial aqui é este. A sua visão sobre a unidade do livro afeta diretamente como você entende a própria natureza da revelação de Deus. Será que Deus fala através de uma única e coesa narrativa teológica, como sugere a leitura de Childs? Ou será que ele fala através de um diálogo dinâmico, multifacetado, com várias vozes ao longo da história, como propõe o Golding Gay? A questão, como vocês podem ver, é profunda. Agora a gente chega num tema central, especialmente para a teologia cristã. Como a gente deve ler as famosas profecias messiânicas de Isaías, e principalmente os enigmáticos cânticos do servo sofredor? Nesse ponto, as abordagens de Childs e Golding Gay não poderiam ser mais distintas e também mais reveladoras do método de cada um. O Golding Gay nos convida a respeitar cada horizonte histórico de sentido do texto. Ele argumenta que uma passagem como a de Isaías 9, sobre o menino que nasceria e o governo estaria sobre seus ombros, fazia todo sentido para os ouvintes originais como uma promessa para a dinastia de Davi daquela época. O texto não exigia uma leitura sobre Jesus para ser compreendido no seu tempo. No entanto, a leitura cristã se tornou, séculos mais tarde, uma ampliação legítima e poderosa de todo o potencial de significado que já estava ali. Essa frase é a chave da abordagem dele. Ele é extremamente cuidadoso para não cometer o que a gente chama de anacronismo, que é basicamente forçar um texto antigo a dizer algo que ele só poderia significar séculos depois. Para Golding Gay, a leitura cristã é uma releitura genial que expande o significado do texto, mas sem com isso anular ou apagar o seu sentido original e histórico. Já o Childs, partindo da sua ênfase no cânon como um todo, vê as coisas de um jeito bem diferente. Para ele, quando essas passagens sobre o Messias são lidas dentro da estrutura final de todo o livro de Isaías e mais de todo o Antigo Testamento, elas criam uma trajetória teológica. Elas constroem uma expectativa que vai se afunilando e que encontra o seu ponto de convergência inevitável em Cristo. Para Childs, Isaías é de fato um evangelho em miniatura. Vamos pegar o exemplo do servo sofredor de Isaías 53, que é super famoso. O Golding Gay valoriza a riqueza da ambiguidade do texto original. O fato de que o servo pode se referir ao povo de Israel como um todo, a um profeta específico ou a uma figura ideal. Essa multiplicidade de sentidos é o que o torna tão poderoso. Já o Childs, por outro lado, foca na clareza que a fé cristã, ao ler o texto já como parte do cânon, encontrou ali. Uma tipologia, um modelo claro e inequívoco do Messias sofredor. Em resumo, a gente tem aqui 2 direções de leitura. O Golding Gay lê, digamos, de frente para trás. Ele parte do contexto histórico original e vai vendo como esse texto se abra por uma aplicação posterior em Cristo. Já o Childs lê de trás para frente. Ele parte da realidade de Cristo e vê como o texto canônico de Isaías já apontava para ele. Um foca no respeito ao contexto original, o outro na ressonância teológica para a fé da igreja. Muito bem. Vamos agora para a aplicação prática da mensagem. O livro de Isaías pulsa com uma paixão avassaladora pela justiça social. É impossível não perceber isso. Mas, como essa denúncia tão forte da opressão, da corrupção e da hipocrisia religiosa é interpretada pelos nossos 2 teólogos? Não tem como ler Isaías e não ser confrontado por essa denúncia profética.
O profeta ataca sem dó a exploração dos mais vulneráveis, a perversão da justiça nos tribunais, a ganância dos ricos que acumulam terras, a religiosidade de fachada que ignora o sofrimento alheio e a arrogância das nações. A paixão pela justiça está no coração do livro. Mas a pergunta é: qual é o enquadramento teológico dessa paixão? E aqui, de novo, a diferença de ênfase é marcante. Para o Golden Guy, a justiça é uma questão de ética prática, imediata, para o aqui e agora. A aliança com Deus exige responsabilidade social. Ponto. Para o Shields, a justiça é igualmente importante, mas ele a enquadra dentro de uma moldura teológica maior, a da aliança e da purificação escatológica, ou seja, final. O chamado ético é um chamado à santidade, que prepara o povo para a restauração completa que Deus um dia trará. Essa citação do Golden Guy captura perfeitamente a dimensão pastoral e social da leitura dele. Isaías não é só um livro de denúncias de um passado distante. Ele é uma palavra viva de esperança e consolo para quem sofre injustiça hoje. É uma promessa de que Deus é fiel e vai agir em favor dos oprimidos. Portanto, a mensagem sobre justiça em Isaías, quando a gente olha por essas duas lentes, se torna ainda mais poderosa. Ela nos chama à ação ética e social no presente, como bem aponta o Golden Guy, e, ao mesmo tempo, ela ancora nossa luta na esperança da completa restauração de todas as coisas por Deus, como enfatiza o Childs. E assim, a gente chega na nossa síntese. O objetivo aqui, como eu disse no começo, nunca foi declarar um vencedor nesse duelo de gigantes. Muito pelo contrário. A meta é que a gente saia daqui com ferramentas para construir uma leitura mais robusta, mais profunda e mais integral de Isaías, aprendendo a colocar em diálogo o melhor desses dois mundos. Esse quadro aqui resume todo o nosso percurso. De um lado, o foco do Charles na forma final, na unidade canônica, na tipologia de Cristo e na revelação como algo normativo. Do outro, o foco do Golden Guy no processo histórico, na unidade temática, no messianismo aberto e na revelação como algo dinâmico. O mais interessante é notar como as colunas não se anulam, elas se complementam, oferecendo uma visão muito mais complexa e rica de como Deus se revela através da Escritura. Então, o ponto crucial, a grande sacada é esta. A leitura mais madura de um texto como Isaías é aquela que aprende a caminhar nessa corda bamba. É aquela que consegue manter, numa atenção criativa e produtiva, essas duas verdades. O valor do o que o texto final se tornou para a comunidade de fé, a abordagem de Childs, e o valor do como e do porquê esse texto surgiu no seu contexto histórico original, a abordagem de Golden Guy. E para continuar essa exploração, ficam aqui algumas sugestões bem práticas. A verdadeira aprendizagem acontece quando a gente põe a mão na massa. Peguem um texto desafiador como Isaías 53 e tentem ler primeiro com as lentes do Golden Guy, focando no seu contexto lá no exílio. E depois leiam o mesmo texto com as lentes do Childs, pensando na sua função dentro do cânon cristão. Eu garanto que o texto vai ganhar novas e fascinantes dimensões. E eu deixo vocês com esta reflexão final. A pergunta, no fim das contas, não é mais Childs ou Golden Guy. A pergunta agora é para você. Como a integração dessas duas visões pode transformar a sua própria prática de ler, de pregar, de estudar a Bíblia, tornando-a mais responsável historicamente, mais fiel teologicamente e, em última análise, muito mais profunda. Obrigado.